Olá, muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu já começo com notícias de Brasília. Olha só, Brasília iniciou esta segunda-feira contabilizando os estragos. Em meio ao cenário de destruição, entidades que representam a indústria, o comércio, os serviços e também o setor bancário divulgaram notas de repúdio contra os atos de vandalismo. As imagens do Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira, são as de um campo de guerra. Cadeiras, móveis, itens de arte e janelas, tudo destruído pela ação de manifestantes radicais na sede oficial da Presidência da República em Brasília. No dia seguinte aos ataques, entidades que representam a indústria, o comércio, serviços e também o setor bancário divulgaram um repúdio contra as invasões às sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Agência Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que tem compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito. Em nota, a Confederação disse confiar na apuração e punição dos responsáveis. Já a Confederação Nacional da Indústria defendeu punição exemplar ao que classificou como atos terroristas. A CNI ressaltou em comunicado que o governo e as instituições precisam funcionar dentro da normalidade, pois o Brasil tem um desafio muito grande de voltar a crescer. Por sua vez, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, destacou que as cenas de desordem e quebra-quebra causaram profunda perplexidade institucional, que exige firme reação do Estado. E o presidente Lula assinou neste domingo um decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal até 31 de janeiro. Ele garantiu que os responsáveis pela depredação do patrimônio público vão ser punidos. De acordo com o decreto, o objetivo da intervenção é garantir a ordem pública no Estado e no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão a prédios públicos. A intervenção se limita à área da segurança pública. Neste caso, o interventor fica responsável por todos os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Lula também disse que os envolvidos no ataque à democracia neste domingo devem ter punição exemplar. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E ainda sobre esse assunto, após os atos de depredação em Brasília, o presidente Lula se reuniu hoje com autoridades em seu gabinete no Palácio do Planalto. Participaram do encontro, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego, e alguns ministros. Eles assinaram uma nota em defesa da democracia, condenando os atos de vandalismo em Brasília. E na nota, as autoridades pedem a manutenção da serenidade e a defesa da paz e da democracia na sociedade. Foi isso que aconteceu hoje em Brasília. E continuando a falar sobre esse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelo Twitter sobre os atos de manifestantes em Brasília. Além dele, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido não apoia as ações contra o patrimônio público. Pelo Twitter, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pacíficas fazem parte da lei, mas que as depredações como as que aconteceram em Brasília fogem à regra. Ele afirmou sempre respeitar a Constituição,
Bolsonaro também repudiou as acusações por parte do atual governo. Já o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a invasão às sedes dos poderes em Brasília é uma vergonha. Ele afirmou que a polícia e os setores de segurança têm que fazer a sua parte. Para ele, a invasão à sede dos três poderes em Brasília não representa o partido. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido. Não representa o Bolsonaro. E a polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Nós apoiamos, sim, pátria, família e liberdade. E eu mudo de assunto agora para trazer as notícias internacionais. A Rússia afirmou nesta segunda-feira que a ajuda dada por países ocidentais à Ucrânia deve apenas prolongar o sofrimento do país. Um novo ataque foi registrado em áreas civis ao norte de Kharkiv e deixou mortos e feridos. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Segundo ele, a entrega de veículos blindados e outras armas para a Ucrânia por parte de países da OTAN e da Europa não devem mudar o equilíbrio de poder no conflito, além de prolongar o sofrimento da população no país. Na semana passada, os Estados Unidos haviam anunciado novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia, avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, incluindo o envio de mais de 50 veículos blindados e de infantaria. A Alemanha e a França também haviam declarado enviar novos equipamentos para o país. Desde o início da invasão, países ocidentais têm apoiado Kiev, fornecendo ajuda financeira e militar. A Rússia tem intensificado os ataques. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o exército tem resistido e repelido ataques nas regiões próximas a Luhansk e Donetsk, mas que os confrontos continuam pesados. Nesta segunda-feira, um novo bombardeio russo causou a morte de pelo menos 2 pessoas em um vilarejo ao norte de Kharkiv. Várias pessoas precisaram ser hospitalizadas, incluindo crianças, e a região ficou completamente destruída. Promotores e investigadores da polícia estão coletando e registrando evidências materiais do local do ataque, como parte de uma investigação de pré-julgamento sobre crimes de guerra. E o velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado em São Januário, em São Cristóvão, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a cerimônia, aberta ao público, acontece no gramado do estádio até às 7 horas da noite. O maior ídolo da história do Vasco, o ex-atacante, lutava contra o câncer no intestino desde o fim de 2021. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e estreou pelo Cruz Maltino em 1971, aos 17 anos, quando marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Internacional. Maior artilheiro da história do Vasco, o ex-centroavante disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols pelo Cruz Maltino. Dinamite conquistou um título brasileiro e 5 estaduais pelo clube de São Januário. Em 1979, foi negociado com o Barcelona, da Espanha, mas retornou ao Rio de Janeiro pouco depois. O ex-centroavante também marcou 26 gols pela seleção brasileira e defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Roberto Dinamite foi eleito vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro por diversos mandatos. O ex-jogador também foi presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!